Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 551. Origem do divino, sepultura, abismo. O Lord Azuri Yang não conseguiu evitar o desejo de quebrar a bruxaria. Ele sentiu que algo dentro da bruxaria era extremamente importante para ele. Além disso, a existência da bruxaria provavelmente se devia à entrada que conduzia deste mundo ao Cárcico. Se Lord Azuri Yang quisesse retornar ao céu Imperial de Deus Yang, ele naturalmente precisava descobrir o segredo por trás do caste. A feitiçaria existiu por muito tempo e continha, principalmente, o grande tal do Yang puro. Já que o Lord Azuri Yang cultivou as leis do Yang puro, ele achou essa coincidência bastante incomum. Ele se inspirou no grande tal contido na bruxaria. Do redemoinho eterno, ele recebeu uma compreensão das leis da bruxaria. Ele combinou isso com a orientação do deus Yang, que estava cultivando e lentamente percebeu alguns pontos-chave. Assim, ele permaneceu no redemoinho eterno do abismo divino enterrado, e em um piscar de um olho 7 anos voou. Durante esses 7 anos, a antiga grande imperatriz o acompanhou, ajudando-o a raciocinar sobre as leis. Ela cultivou as leis do Yin puro, que eram completamente opostas, e assim deu ao Senhor Azul Yang muita inspiração. O tempo passou e depois de muitos anos e muitas tentativas do Senhor Yang do Azuri, ele foi capaz de quebrar a poderosa feitiçaria antiga. Durante este tempo, durante suas tentativas de quebrar a antiga feitiçaria, seu nível de cultivo também aumentou. O trabalho árduo valeu a pena imediatamente quando Lord Azuri Yang finalmente conseguiu mais 7 anos depois. Ao unir forças com a antiga grande imperatriz, ele foi capaz de quebrar completamente a antiga feitiçaria. No momento em que quebrou a feitiçaria, o Lord Azuri Yang sentiu um terrível golpe de energia. Seu corpo tremia e ele vomitou sangue. Na feitiçaria, ele não teve nenhuma das oportunidades com as quais estava familiarizado. Tudo o que ele viu foi a imagem fantasma de um olho gigante. Seu olhar era frio, como se ele olhasse para tudo no mundo com indiferença. Tanto o Lord Azuri Yang quanto a grande imperatriz ficaram atordoados. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e uma energia aterrorizante irrompeu do olho gigante direto para as nuvens. A energia perfurou o mar intransponível, o mundo Tian Yuan e então o céu. O céu do mundo começou a rachar e desmoronar. Isso era o que significava chover o céu, esmagar a terra. Lord Azuri Yang observou uma rachadura gigante que apareceu no céu azul e então grandes pedaços de céu começaram a cair. Esses pedaços de céu caíram no chão, esmagando montanhas e cortando rios. Eles destruíram vários legados marciais antigos. Quer fossem mortais ou guerreiros, antes desta energia apocalíptica, eles eram insignificantes. Suas vidas eram como pequenas gotas de água em uma tempestade turbulenta. Eles foram todos destruídos. Instantaneamente, o mundo inteiro de Tian Yuan foi dominado por mortes e danos. O Lord Yang do Azuri foi dominado. Ele sabia que os pedaços do céu que caíam do céu não eram céu. O céu era infinito, sem limites em tudo. Não era como a orbe que cercava o mundo de Tian Yuan. Os pedaços caídos do céu eram na verdade outra feitiçaria. Foi uma grande feitiçaria que envolveu todo o mundo de Tian Yuan. Esta enorme feitiçaria selou o mundo em que o mundo de Tian Yuan estava localizado. Sim, foi a feitiçaria que impediu o Lord Azuri Yang de encontrar seu caminho para os 12 céus empíricos. Logicamente, com o nível de cultivo do Lord Azuri Yang, ele poderia viajar pelo espaço, e seu corpo viajaria por incontáveis mundos. Lord Azuri Yang não conseguia descobrir quem tinha a habilidade para selar a feitiçaria mundial que dura tanto tempo. Custou muito esforço, e porque ele fez tudo isso? Após a destruição da bruxaria, o equilíbrio na natureza foi perturbado. Os habitantes do mundo Tian Yuan estavam mortos ou aleijados. Tudo parecia uma cena do Armagedon.
O Lorde Azul Yang olhou para tudo, ele sentiu sua mente tremer e se tornou sem vida. Ele sentiu que suas ações levaram a tudo isso acontecer. O que ele encontrou no abismo do sepultamento divino não eram possibilidades antigas, era uma caixa que selou o demônio maligno. O divino sepultura abismo existiu graças a uma antiga personalidade notável que prendeu um demônio maligno no mundo onde o mundo de Tian Yuan estava localizado. Este mundo era um recipiente simples. O abismo do sepultamento divino era onde o selo estava, e ele gastou 14 anos para abrir a caixa, liberando o demônio maligno que estava dentro. A calamidade durou um mês antes de finalmente terminar. Lorde Azuri Yang permaneceu em silêncio por um longo período de tempo depois de ver que o mundo estava quase totalmente destruído. Ele só queria retornar aos 12 céus empíreos, mas causou uma tragédia. Ele finalmente entendeu porque sentiu o chamado da bruxaria. Ele sentiu uma energia familiar que na verdade era uma manobra de um demônio maligno. Ele, sem saber, caiu em uma armadilha. Depois de destruir o selo do mundo, Lorde Azuri Yang pôde sentir o Yuan Qi que veio deste mundo. Ele podia até sentir que poderia usar seu próprio poder para viajar pelo espaço e, no vasto universo, encontrar o caminho de volta aos 12 céus empíricos. Mas ele provavelmente não poderia retornar. Desde que o selo foi destruído, este mundo já está conectado com o mundo exterior. Eu deveria estar feliz, mas cometi um grande erro. O Lorde Azuri Yang soluçou ao olhar para a antiga grande imperatriz. Se ele partir, o mundo entrará em colapso. Além disso, o ser antigo, que foi selado no abismo do sepultamento divino, possuía um poder incompreensível. Se ele reaparecer completamente, ele pode trazer tragédia até mesmo aos 12 céus empíreos. O Lorde Yang dos Azuris sabia que mesmo em seu auge, ele definitivamente não era um oponente do ser antigo. Ele passou 14 anos ajudando o olho gigante a romper o núcleo da matriz. Aquele que realmente quebrou este selo do mundo foi um olho em si mesmo. A antiga grande imperatriz não disse uma palavra, ela ficou em silêncio atrás do Lorde Azuri Yang. Independentemente de qual seja a decisão do Lorde Azuri Yang, ela o apoiará. Antes disso, Lorde Azuri Yang queria retornar aos 12 céus empíreos para pedir a Bai Yuyin, e a antiga grande imperatriz silenciosamente o ajudou a encontrar o caminho de volta aos 12 céus empíricos. Agora, Lorde Azuri Yang queria consertar o mundo. A antiga grande imperatriz também estará ao seu lado na batalha, independentemente do preço. Depois que o olho gigante destruiu completamente o selo que envolve este mundo, ele se acalmou. Parecia que toda a energia que ele reuniu foi desperdiçada neste ataque. O Lorde Azul Yang sentiu que, embora o selo do mundo tivesse sido quebrado, o olho gigante ainda não estava completamente livre de restrições, o redemoinho eterno do abismo do enterro divino. O abismo do enterro divino também era um selo. Anteriormente, quando Lorde Azuri Yang chegou a este mundo e viu o Divine Boreal Abyss, ele viu um raio negro emergindo do Divine Boreal Abyss como um pilar sustentando os céus. Ele atirou diretamente no mundo Tian Yuan como se apoiasse todo o mundo Tian Yuan. Naquela época, Lorde Azuri Yang pensava que o feixe estava sustentando o continente suspenso de Tian Yuan. Mas agora ele percebeu que não era esse o ponto. O mundo de Tian Yuan realmente pairava sobre um redemoinho eterno. Quando o Lorde Azuri Yang percebeu isso, ele voou direto para o céu e com sua percepção varreu o mundo inteiro de Tian Yuan. Naquele momento, ele de repente percebeu que o vasto continente voador acima do redemoinho eterno e o mar que descobria estavam na verdade na forma de um quadrado regular. Esta forma regular era forte e uniforme. Além disso, nas profundezas do continente, um tênue encanto do tal circulou. Definitivamente não era o pedaço de terra original. Lorde Azuri Yang de repente percebeu que o continente do mundo Tian Yuan era em si um objeto mágico.
poderia ser uma matriz de disco quadrada ou um tabuleiro de xadrez. E o papel deste gigantesco item mágico era suprimir o abismo do sepultamento divino. Ao perceber isso, Lord Azuri Yang ficou chocado. O que estava escondido sob o abismo do enterro divino? Para garantir que a criatura fosse selada, a majestosa figura antiga que criou o selo foi além de selar o mundo. O homem até ergueu a matriz divina Burial Abyss e usou um item mágico gigantesco para conter completamente a matriz antiga. Este método era algo que ninguém poderia igualar, mesmo nos 12 céus impérios. E era devido às camadas de selos que eram capazes de conter o olho aterrorizante, impedindo-o de escapar, mesmo depois que a bruxaria foi destruída. Mas era uma questão de tempo. Lord Azuri Yang sentiu que não podia mais esperar. Ele já causou enormes perdas no mundo Tian Yuan com incontáveis criaturas mortas. Ele deve fazer algo para corrigir seus erros antes que o olho gigante esteja completamente livre. No entanto, assim que Lord Azuri Yang pensou em encontrar uma maneira de selar o antigo demônio maligno, 7 misteriosas figuras apareceram diante do Lord Azuri Yang. 7 pessoas estavam vestidas com grandes mantos negros. Sob as capas havia armaduras pretas com padrões misteriosos. Seus corpos emanavam uma aura antiga e aterrorizante. Capítulo 552 – 7 discípulos demoníacos. Os rostos dos 7 homens encapuzados estavam escondidos. Apenas os pares de olhos confusos brilharam em vermelho. Seus olhares eram frios e indiferentes, pareciam estátuas. De uma única aura, Lord Azuri Yang percebeu que essas 7 pessoas não eram deste mundo. Ele tinha certeza de que eles vinham da bruxaria antiga. Embora o olho antigo quebrasse a bruxaria, parecia que ele desperdiçava muita energia, o que o levou a dormir profundamente. Por outro lado, essas 7 pessoas não eram humanas. Eles eram guardas de demônios malignos e eram chamados de discípulos demoníacos. A razão pela qual os 7 discípulos demoníacos vieram para o Senhor Yang do Azuri era porque eles queriam que ele se tornasse um deles. Faça dele o 8º vilão aprendiz, o vilão aprendiz da raça humana. Eles prometeram muito, mas aos olhos do Lord Azuri Yang, todas as suas promessas pareciam lixo. Lord Azuri Yang já sofreu muitos pecados, causando uma tremenda destruição no mundo de Tian Yuan. Portanto, no momento em que os discípulos demoníacos abriram suas bocas, a intenção assassina se espalhou dos olhos do Senhor Yang do Azuri. Como eram os mensageiros de um ser antigo, eles estavam destinados a morrer. Não havia necessidade de conversa, era necessário lutar. O Lord Yang do Azuri sempre foi honesto consigo mesmo e a antiga grande imperatriz, que sempre foi silenciosa, já convocou um lótus de gelo sob seus pés. Espada Lord Azuri Yang estava nu. A antiga grande imperatriz era como uma fada da neve voando para frente. Eles trabalharam juntos, lutando juntos contra 7. No entanto, os 7 guerreiros com armadura preta eram extremamente fortes. Cada ataque continha um encanto nomológico completamente diferente deste mundo. Eles lutaram lado a lado em todos os sentidos. A batalha com o Lord Azuri Yang e a antiga grande imperatriz realmente teve que mudar o mundo. Até mesmo as pessoas do mundo Tian Yuan, que não sabiam de nada sobre o que estava acontecendo, olhou para o céu, está assustado e chocado. O céu inteiro estava cheio de nuvens negras e relâmpagos. Entre eles havia também uma cor espessa e sangrenta. Parecia que o sangue fluiria do céu a qualquer momento. O Lord Azuri Yang e a antiga grande imperatriz estavam em desvantagem contra os guerreiros de armadura negra. No entanto, tendo-se unido, nenhum dos lados poderia derrotar o outro. No final, vários guerreiros em armadura preta foram feridos, enquanto Lord Azuri Yang e a grande imperatriz ficaram gravemente feridos. Incapazes de continuar a batalha, eles só podiam recuar. Depois que o Lord Azuri Yang recuou, os 7 discípulos demoníacos não retornaram ao redemoinho eterno.
Em vez disso, eles começaram a matar vários clãs familiares e seitas no mundo Tianyuan. Eles forçaram as pessoas a obedecê-los e aqueles que discordaram foram mortos. Eles jogaram os soldados mortos como um sacrifício e comida para um demônio maligno. Parecia que era uma forma de sacrifício que ajudará a antiga criatura no redemoinho eterno a se recuperar mais rápido. Com o tempo, o mundo de Tianyuan foi preenchido com assassinatos. As pessoas tinham que cuidar de si mesmas. As terras foram divididas, mas havia guerreiros corajosos e justos que preferiam morrer a se submeter. No entanto, nem todos eram assim. Contra uma criatura tão terrível, algumas pessoas começaram a supor que o mundo estava mudando. Uma criatura presa em um redemoinho eterno reinaria. Sua era seria encerrada e enterrada. Com o apocalipse que se aproxima, a deformidade da natureza humana foi revelada. Algumas pessoas, para se tornarem mais fortes, sobreviver e buscar vingança contra aqueles que se erguiam sobre elas, estavam prontas para se tornarem traidoras. Assim, os 7 discípulos demônios começaram a expandir e desenvolver sua própria facção. Quanto ao Lorde Azul Yang, neste ponto, ele descobriu a raça do deserto. A raça do deserto e a raça humana sempre traçaram uma linha entre si. Eles não interagiram entre si. Para a raça humana, as criaturas da raça do deserto não eram apenas antigas e misteriosas, mas também extremamente perigosas. No momento em que Lorde Azuri Yang descobriu a raça do deserto, a situação já havia se deteriorado a ponto de quase todo o legado das artes marciais de Tianyuan ter sido destruído. Por outro lado, o poder da raça do deserto ainda é quase perfeito. O Lorde Azul do Deserto Yang recebeu a aprovação do Rei do Deserto para se tornar seu líder. Com a feitiçaria destruída, os discípulos demoníacos enlouqueceram. O mundo estava à beira da destruição. Foi uma tragédia não só para a raça humana, mas para todo o mundo. O Lorde Azuri Yang e a antiga Grande Imperatriz lideraram a raça do deserto para contra-atacar os discípulos demônios e sua facção. Cada batalha levou a rios de sangue. Ocorreram inúmeras mortes e ferimentos devido a isso. Durante este processo, Lorde Azuri Yang e a Grande Imperatriz cultivaram o Sutra do Coração da Grande Imperatriz. Cada cultivo emparelhado permitiu-lhes romper o tempo. Suas mentes se tornaram uma e seu poder aumentou. Quanto aos 7 discípulos demoníacos, eles não eram rivais das forças combinadas do Lorde Azuri Yang e da Grande Imperatriz. Depois de uma batalha final feroz, a facção criada pelos aprendizes de demônios foi desarraigada. Os 7 discípulos demoníacos também foram mortos um após o outro depois que o Lorde Azul Yang e a Grande Imperatriz pagaram um alto preço. Após esta enorme batalha, seja no mundo Tianyuan ou no divino deserto da raça do deserto, eles estavam todos em um estado catastrófico, as pessoas mergulharam no abismo do sofrimento. Não se sabe quantos legados das artes marciais que existem há séculos foram destruídos. Muitos grandes clãs familiares, que tinham centenas ou milhares de anos de herança, foram completamente destruídos, não deixando descendentes. Vendo o resultado infeliz da guerra, Lorde Azuri Yang suspirou. Sua vida estava cheia de altos e baixos. No céu imperiando Deus Yang, ele foi a princípio um governante de alto astral do país. Ele então se tornou o Senhor Divino do grande mundo, recebendo a aprovação do povo. Então ele foi traído por sua esposa em sua sala de cultivo. No Monte Wanxi, ele sofreu uma derrota esmagadora na batalha com Shaongshui. Depois que ele perdeu tudo, seus amigos do passado começaram a se afastar dele. Ele viajou sozinho e caiu no Cárcico, perdendo acidentalmente o caminho de volta. Depois de chegar a este mundo, caiu em uma armadilha no redemoinho, cometendo um grave erro que foi quase impossível de consertar. Sua vida só pode ser descrita como muito sombria. No entanto, em meio a esta série contínua de derrotas e mistérios, ele a conheceu.
Ela era uma menina com meridianos inatos cortados, mas nunca desistiu da oportunidade de mudar seu próprio destino. Não importa se ele já estava lá embaixo ou se estava passando por um revés, não importa se ele cometeu um erro grave que levou à morte de bilhões, ou se ele desembainhou sua espada para participar de uma batalha sangrenta com 7 discípulos demônios. Ela sempre silenciosamente o seguiu, nunca renunciando a ele. Se ele queria vagar pelo mundo, ela o acompanhou nesta jornada. Se ele queria participar da guerra, ela o acompanhava na batalha. Ela nunca reclamou. Ela era como uma estrela em sua vida sombria que iluminava tudo ao seu redor. O Lorde Azul Yang percebeu que era isso. Não importa se ele retorna aos 12 céus em Pirian. O mais importante é cuidar da pessoa que está ao seu lado. E daí se ele lavar a vergonha de sua derrota na região central do território divino. E daí que ele vai se livrar da obsessão e da indignação que recebeu de Bai Yueyin. O que mais você poderia pedir quando houvesse uma mulher ao lado dele que o acompanharia até o fim do tempo? No entanto, quando percebeu isso, já era tarde demais. A paz do mundo de Tian Yuan estava apenas ligada à superfície. Os 7 discípulos demoníacos foram simplesmente suprimidos. Eles pareciam ser imortais e indestrutíveis. Eles irão eventualmente despertar novamente no futuro. Além disso, o terrível demônio maligno no redemoinho eterno estava dormindo apenas temporariamente. Como a feitiçaria foi quebrada, quando ele acordar, o mundo de Tian Yuan passará por um verdadeiro apocalipse. O Lorde Yang dos Azures sabia que seu tempo estava acabando. A iluminação que recebeu foi sentida pela grande imperatriz que o acompanhou em silêncio. Os dois iniciaram os preparativos finais. Juntos, eles criaram o reino místico da grande imperatriz. Eles deixaram seu legado nele, esperando que um sucessor no futuro herdasse sua missão inacabada. O Lorde Azul Yang moveu completamente a cabana de palha para a área mística da Grande Imperatriz, onde ele conheceu a antiga Grande Imperatriz. Na cabana de palha, um deles brandia sua espada enquanto bebia álcool, enquanto o outro tocava cítara e cantava. Eles eram como um casal imortal. A vida desinibida do Lorde Azure Yang foi preenchida com altos e baixos. Tendo experimentado extrema felicidade e extrema tristeza, ele sabia como é difícil obter felicidade. Se ele pudesse prolongar este momento para sempre, seria uma bênção. No entanto, fosse Lorde Azure Yang ou a antiga Grande Imperatriz, eles sabiam que esses dias não durariam para sempre. Eles entenderam tacitamente, juntos viveram os últimos momentos de calor, desfrutando de cada respiração. Porém, no final devem colocar um fim de tudo isso. Depois de deixar a cabana de palha, Lorde Azure Yang deixou um pedaço de texto, desejando apenas que ele e a Grande Imperatriz pudessem levar uma vida normal, o tempo todo juntos até a velhice. Somente se isso acabar. Depois disso, Lorde Azure Yang e a antiga Grande Imperatriz entraram no redemoinho eterno pela mão para consertar o selo já quebrado. Memórias termina aí um momento, porque nenhum deles voltou. Lin Xintong já havia despertado naquele momento. Ela não sabia o que aconteceu no final. Ela não tinha ideia se o Lorde Azure Yang e a Grande Imperatriz foram mortos por uma criatura em um redemoinho eterno, ou se eles usaram suas próprias vidas para criar feitiçaria que selaria o demônio maligno. Pensando na antiga Grande Imperatriz e no Lorde Azure Yang, grande tristeza e alegria encheram seus corações. E agora ela e Yi Yun receberam seu legado, capítulo 553, sexto nível. Yi Yun e Lin Xintong ficaram em frente aos 2 retratos, em silêncio e imersos em pensamentos. Agora mesmo, enquanto eles estavam em seus longos sonhos, eles experimentaram a vida do Senhor Azure Yang e a antiga Grande Imperatriz. Eles usaram os olhos deste casal antigo para ver o mundo e entender as leis do Yin-Yang. Esta foi uma oportunidade rara para Yi Yun e Lin Xintong. Ambos se olharam nos olhos.
Eles sentiram que haviam aprofundado sua compreensão do Sutra do Coração da Grande Imperatriz, e se iam começar a se cultivar agora, não demoraria muito para conseguir cultivar a energia espiritual da essência de Jade e a energia espiritual dos 9 Yangs. Quem poderia imaginar que o mundo de Tian Yuan tinha tal segredo? O mundo em que nos encontramos é apenas um vaso selado, e o redemoinho eterno no abismo do sepultamento divino é o núcleo do selo. O mundo de Tian Yuan é apenas um enorme item mágico para suprimir e selar. Yi Yun ainda se lembrava da primeira vez que chegou ao mundo de Tian Yuan. Ele pairava sobre o mar intransponível e tinha bordas lisas que eram penhascos íngremes. À distância, eles pareciam paredes divinas sem fim que se estendiam além do horizonte. Então Yi Yun ficou maravilhado com a aparência magnífica do mundo de Tian Yuan e só agora percebeu que era um item mágico. Antigo demônio no abismo do sepultamento divino é muito terrível. Só para selar novamente, mesmo o Lorde Azul Yang e a antiga Grande Imperatriz não retornaram depois disso. Eles finalmente falharam em completar o selo, e agora esta missão cai sobre nossos ombros, Lin Xintong suspirou. Havia alguma hesitação em seus olhos, mas ela também estava mais determinada. No reino místico da Grande Imperatriz, ela encontrou uma maneira de conectar seus meridianos decepados. A antiga Grande Imperatriz foi sua professora. Naturalmente, ela não desistirá da importante tarefa confiada pela Grande Imperatriz. Além disso, a família Lin estava no mundo Tian Yuan, fosse Su Ji ou matriarca Lin, eles eram as pessoas mais queridas de Lin Xintong, sem mencionar Yi Yun. Ela não podia ficar parada enquanto o mundo de Tian Yuan estava à beira da destruição. Lin Xintong se virou para Yi Yun. Ela percebeu que ele ficou em silêncio e com os olhos fechados, como se estivesse digerindo tudo o que acabara de ver. Depois de um longo tempo, ele sussurrou: "Xintong, vamos para este lugar. Acho que já podemos entrar." Quando Yi Yun disse isso, ele deixou o salão, que era o terceiro nível da Torre do Advento Divino. Lin Xintong o seguiu em silêncio. Ela seguiu os passos da antiga Grande Imperatriz que havia seguido o Senhor Yang do Azuri há tantos anos. Os dois subiram as escadas. Eles caminharam lentamente, passo a passo. Eles passaram pelas portas de luz. Eles passaram 1 hora inteira antes de chegar ao 6º nível da Torre do Advento Divino. Este foi o último nível da Torre do Advento Divino. Anteriormente, quando eles vieram aqui pela primeira vez, a porta estava firmemente trancada e permaneceu imóvel. Após cultivo por 5 anos e depois de sobreviver às vidas do Lorde Azuri Yang e da Grande Imperatriz, Yi Yun e Lin Xintong mais uma vez ficaram em frente à porta. Mas suas mentes estavam completamente diferentes agora. Eles pareciam nos olhos um do outro e colocaram as palmas das mãos na porta. Bom! O Yuan Qi deles explodiu. Os intrincados padrões antigos na porta pesada começaram a brilhar um após o outro. As leis do Yang e do Yin puros fluíram entre seus corpos. O brilho emitido pela porta antiga começou a crescer rapidamente, iluminando toda a torre divina do Advento. Yi Yun e Lin Xintong circularam todas as suas energias ao máximo, e suas energias Yin e Yang se entrelaçaram no vazio, formando imagens do grande Tao. A porta antiga pareceu derreter quando o som "cacá" soou. Finalmente, os dois lados da pesada porta se abriram lentamente. Desde que entraram no reino místico da Grande Imperatriz, Yi Yun e Lin Xintong passaram 6 anos aqui. Após 6 anos, eles foram capazes de pisar no último nível da Torre do Advento Divino. Finalmente, neste dia, a Torre do Advento Divino foi completamente revelada a eles. Bum! A porta se abriu completamente, e como se revelasse um pedaço da história empoeirada, uma aura antiga explodiu antes que eles pudessem entrar. Parecia que havia um par de olhos no espaço do lado de fora da porta que passava pelo mar do tempo e olhava para eles à distância. Parecia que um sussurro veio de atrás da porta. Não se sabia a quem essa voz pertencia.
O som vibrante era como alguém ligando ou contando uma história que ninguém conhece. Este sentimento especial fez Yi-Yun e Lin Xintong prenderem a respiração. Yi-Yun sentiu algo ressoando dentro dele. Ele respirou fundo e, segurando a mão de Lin Xintong, passou lentamente pela porta. Estava surpreendentemente silencioso lá dentro. Eles foram os primeiros a entrar neste espaço, que estava fechado há tantos anos. Era apenas uma sala silenciosa. Em frente a eles havia uma mesa de madeira sobre tapetes de bambu. A mesa de madeira era lisa e sem poeira. A textura da mesa era claramente visível e uma luz azul emanava da lâmpada sobre ela. A luz era como a luz das estrelas em uma noite escura. Não se sabia por quantos anos a lâmpada continuava acesa. Parecia que o dono do quarto nunca mais saía. Depois de olhar para a mesa de madeira, Yi-Yun não pôde evitar se aproximar dela. Anteriormente, muito provavelmente Lord Azuri Yang sentado no mate. Yi-Yun sentou-se e, em transe, as vozes que ele havia ouvido anteriormente como sussurros ecoaram em sua cabeça novamente. Era como se figuras invisíveis estivessem sentadas aqui como ele recitando poesia. Esta não era a alucinação de Yi-Yun, era uma voz real. Lord Azuri Yang se foi, mas sua aura e voz ainda estavam lá. Mesmo que tivesse passado tanto tempo, ele ainda podia se manifestar nesta sala. Isso provou quão profundo era seu entendimento das leis do Senhor Yang do Azuri. E tal pessoa estava indefesa contra uma criatura aterrorizante em um redemoinho eterno. Yi-Yun olhou para a mesa de madeira pensando, um disco preto que não atraiu muita atenção estava nele. Além dele, uma bolsa foi deixada descuidadamente com ele. Yi-Yun pegou o disco preto e ressoou instantaneamente. Yuan-Ki Yi-Yun foi puxado por ele quando ele explodiu. O disco circular acendeu e trouxe a imagem. Havia uma pequena torre na imagem. Este é o advento divino torre, exclamou Lin Xintong, e Yi-Yun também ficou surpreso. Este disco circular mostrava a torre do advento divino e, ao examiná-la de perto, ele ficou ainda mais surpreso. O disco circular era o núcleo da matriz da torre do advento divino. Com o símbolo Yang do Azuri em mãos, Yi-Yun inseriu sua percepção na matriz de disco. De repente, ele sentiu sua percepção se espalhar por todos os cantos da torre do advento divino. Tudo na divina torre do advento estava agora ao seu alcance. Este sentimento foi extremamente maravilhoso. É aqui que está o núcleo da torre do advento divino. Lin Xintong já adivinhou isso quando perguntou. Yi-Yun assentiu com entusiasmo em seus olhos. Anteriormente, o legado que ele recebeu controlava apenas uma pequena parte da torre do advento divino, mas com esta matriz de disco, ele pode controlar totalmente a torre inteira. Contanto que ele tivesse uma matriz de disco, ele poderia ser o verdadeiro dono da torre do advento divino. A torre do advento divino era não apenas um lugar para teste, era também uma caverna imortal, bem como um item mágico. Quando Yi-Yun for forte o suficiente, ele e Lin Xintong serão capazes de fortalecer o torre do advento divino, selando o sol e a lua, suprimindo montanhas e rios. Então não importa quais inimigos eles encontrem, eles podem selar e esmagar completamente. Capítulo 554 Ouro Verdadeiro do Dragão. Em uma mesa de madeira, próximo ao conjunto de discos da Torre do Advento Divino, estava uma bolsa de algodão que havia sido deixada para trás pelo Lord Azul Yang e a antiga Grande Imperatriz. E ao lado do saco de algodão havia uma caixa de madeira envernizada. Yi-Yun podia sentir vagamente que os itens na caixa de madeira e no saco de algodão eram extremamente extraordinários. Anteriormente, as pessoas imaginavam que havia um cofre na área mística da Grande Imperatriz. E se eles não estivessem errados, provavelmente era isso. No entanto, o cofre era muito diferente de suposições. Tesouro lá havia apenas alguns no cofre, mas cada um era extremamente precioso. Yi-Yun abriu uma caixa de madeira.
Milhões de anos depois, após a abertura, um padrão de runa azul brilhou fracamente na caixa. Névoa de gelo saiu da caixa. Yi-Yun focou seu olhar e viu que havia um grampo de cabelo na caixa de madeira. O grampo de cabelo parecia assim como se fosse esculpido em cristal. Em uma das pontas do grampo de cabelo, como se estivesse vivo, um gaio foi esculpido, o entalhe era extremamente complexo. E a outra ponta estava coberta por linhas rúnicas crípticas. Este grampo de cabelo era aparentemente um tesouro. Yi-Yun olhou para o grampo de cabelo e sentiu a expressão que sentiu quando estava do lado de fora da porta. O grampo em sua mão, como então o fez sentir como se estivesse sendo observado. Yi-Yun derramou seu poder espiritual profundamente no grampo de cabelo, e ele percebeu que continha a aura da antiga Grande Imperatriz. As leis do puro Yin cultivadas pela antiga Grande Imperatriz eram muito diferentes daquelas cultivadas por Yi-Yun, portanto era difícil para ele entender completamente a profundidade que elas continham. Este grampo de cabelo é um tesouro deixado pela antiga Grande Imperatriz. Xintong, você pode pegá-lo. Yi-Yun passou o grampo para Lin Xintong, ela balançou a cabeça e pegou o grampo. A aura do grampo de cabelo era algo que Lin Xintong não conseguia entender. Mas ela podia sentir vagamente que a antiga Grande Imperatriz deixou para trás muito tal e compreensão no grampo de cabelo. Eles estão sendo observados. Independentemente do fato de que o grampo pode ser usado como o próprio elemento do Tao, simplesmente usá-lo permitirá que você tenha uma ideia dos encantos internos. Esta foi uma grande oportunidade para Lin Xintong. Depois do grampo, Yi-Yun voltou sua atenção para uma pequena bolsa. A bolsa era do tamanho de uma palma e brilhava em sua mão. Quando Yi-Yun infundiu sua energia espiritual, ele percebeu que havia um enorme espaço independente dentro da bolsa. Era uma bolsa dimensional. Um saco dimensional era semelhante a anéis interdimensionais e era usado para armazenar itens de valor inestimável. No entanto, os anéis interdimensionais tinham uma vida útil limitada. Dependendo da qualidade do anel, após várias dezenas de milhares de anos, o espaço dentro do anel é desestabilizado e isso acaba levando à desintegração completa. No entanto, com o saco espacial na mão, Yunya não vai acontecer. Mesmo depois de bilhões de anos, ele não será destruído. Como a bolsa dimensional agora não tinha dono, Yun poderia abri-la facilmente. O espaço dentro da bolsa dimensional era muito grande, e era milhares de vezes maior do que o anel interdimensional de Yi-Yun. No entanto, estava quase vazio, exceto por um item. O item tinha cerca de 7 metros de altura, estava de pé e parecia uma estátua de pedra usada para entalhe em madeira. A superfície da estátua de pedra estava coberta com belos padrões rúnicos semelhantes a línguas de fogo. No momento, a compreensão das leis de puro Yang Yi-Yun era muito profundo, ele só precisava de uma olhada para entender que esses padrões rúnicos eram como línguas de fogo porque este pedaço de pedra foi colocado na terra do Yang puro. Milhões de anos depois, o grande Tao do Yang puro formou naturalmente esses padrões rúnicos nele. Após um pouco de reflexão, Yi-Yun tocou suavemente a pedra com a mão. A pedra era forte e resistente, mas no momento que os dedos de Yun o tocaram, várias rachaduras apareceram em sua superfície. Pá, pá, pá. Uma rajada de crepitação suave ecoou, o número de fissuras aumentou e ficou mais claro. Pareciam teias de aranha. O quê? Lin Xintong estava alarmado. A estranha pedra era naturalmente um tesouro precioso, pois foi colocada aqui então porque Yi-Yun quebrou com um toque. Não se preocupe. Yi-Yun acenou com a mão, olhando para a pedra estranha. Naturalmente, sua compreensão das leis do Yang puro era mais profunda do que a de Lin Xintong. Como era um item divino, resultado do nascimento do Yang mais elevado da Terra, ele sabia o que estava acontecendo. O número de rachaduras aumentou e ficaram maiores.
Segundos depois, uma luz dourada saiu das rachaduras. Esses raios formaram um arco-íris no céu e a visão era ótima. Pá, pá, pá. Acompanhando a luz dourada, as camadas externas da pedra rachada começaram a desmoronar. No momento em que as camadas externas pousaram no solo, tornaram-se poeira branca e assentaram no solo. Lin Xintong estreitou os olhos porque os feixes eram muito intensos. Finalmente, toda a camada externa da pedra caiu e o objeto desconhecido pousou no chão. A coisa estranha tinha cerca de 3 metros de comprimento. Era perfeitamente liso e parecia um embrião coagulado no útero. Era ouro escuro, parecia muito forte e tinha uma textura metálica, pois poderia parecer um embrião. O que é isso? Lin Xintong não pôde deixar de perguntar. Uma coisa divina criada pela maior terra de Yang. Yun tocou suavemente o ouro escuro. Ele sentiu cuidadosamente os padrões tal dentro dele. Neste mundo, por exemplo, as grandes terras Yang mais profundas ficavam nas profundezas da lava Yang pura ou nos núcleos de estrelas especiais. A energia do Yang puro nessas regiões possuía um poder além da imaginação. Mesmo um poderoso especialista nas leis do Yang puro poderia queimar até as cinzas se entrasse em tal lugar. No entanto, havia objetos divinos que poderiam absorver a essência de seu ambiente e gradualmente se formar. Milhões de anos de processamento de energia Yang pura, esses tesouros preciosos atingiram níveis incompreensíveis de qualidade e valor. Se não estou enganado, este é o ouro verdadeiro do dragão, e Yun explicou porque ele sabia mais sobre o Dao do Yang puro do que Lin Xintong. Ouro verdadeiro do dragão. Lin Xintong ficou chocado. Quando ela olhou para a joia novamente, um vislumbre apareceu em seus olhos. Um objeto divino desta classe era equivalente à lenda. Uma pedra estranha que absorveu a essência do mundo, retrabalhando-se na maior terra de Yang, formando runas Dao naturais. A estranha pedra transformou-se em ouro verdadeiro. Este foi o chamado toque dourado. O ouro verdadeiro do dragão é o mais alto grau de toque dourado. Este tipo de material é uma joia real. Se usado para fabricar uma arma, criaria um artefato divino. Infelizmente, é muito complicado para reciclá-lo. Lin Xintong balançou a cabeça gentilmente. Fosse ela ou Yi Yun, eles não tinham a capacidade de processar ouro verdadeiro do dragão. Como poderia um item divino natural, que foi formado após ser aperfeiçoado em um inferno divino, na terra mais alta Yang, pode ser reciclada por um deles? Este tipo de item é muito valioso, mas não poderemos usá-lo por enquanto. Quando Lin Xintong disse isso, Yi Yun ficou diante do ouro verdadeiro do dragão em profundo pensamento. Ele tocou suavemente as runas em sua superfície. Depois de um longo tempo, um estranho brilho apareceu em seus olhos. Ele disse alegremente: não há necessidade de reciclá-lo, eu sei como usar. É um item divino que foi temperado pelo inferno Yang. Seu significado é inimaginável. Capítulo 555 Processamento de True Gold. Ao ouvir as palavras de Yi Yun, Lin Xintong olhou para ele surpreso. Ela não entendia esse assunto divino. Xintong, se não me engano, este ouro verdadeiro do dragão foi obtido pelo Lorde Azul Yang no Cárcico. Ele sabia o que era, mas não se apressou em retrabalhar. Em vez disso, ele o colocou no nível mais alto da Torre do Advento Divino e usou a grande fundação do arranjo da Torre do Advento Divino para alimentá-lo lentamente. Isso foi feito porque Lord Azuri Yang já entendia a característica de Dragon True Gold. Depois de dizer isso, Yi Yun tocou as runas Dao em Dragon True Gold para confirmar sua hipótese. Ele continuou dizendo: o verdadeiro ouro do dragão é o resultado de uma gema. Ele experimentou milhões de anos sob o tal celestial do Yang puro, eventualmente transformando-se de pedra em ouro. Dragon True Gold também é o toque dourado de mais alto grau.
Se Dragon True Gold for colocado na Terra Yang, ele absorverá o Yang puro, se desenvolverá e será capaz de sentir o céu e a terra. Gradualmente, True Gold dará à luz carne e sangue. Quando isso acontecer, o próprio True Gold será capaz de encontrar vida. No futuro, assim que o ouro verdadeiro do dragão ganhar vida, seu corpo possuirá o tal do corpo de um embrião divino, que será uma pessoa incomparável. Lin Xintong era chocado ao ouvir o que Yi Yun disse. Você quer dizer, o ouro verdadeiro do dragão antes de nós já produziu um corpo de carne e sangue? Pelo que entendi, é provável que isso tenha acontecido. Yi Yun, de uma certa maneira, no meio da gema estava o ouro verdadeiro do dragão. Em ouro verdadeiro havia um corpo de carne e sangue. Isso era equivalente a um corpo divino, formado naturalmente pelas leis do céu e da terra. Isso demonstra o poder milagroso da criação. Se o corpo de carne e sangue fosse realmente formado de ouro verdadeiro, reciclá-lo em uma arma seria um desperdício demais. Lin Xintong balançou a cabeça. Ela sabia com confiança que Yi Yun já havia encontrado uma maneira de usar esta joia. Yi Yun disse: claro, se meu palpite estiver correto, quando Lord Azuri Yang recebeu o Dragon True Ouro, ele já havia dado à luz um corpo de carne e sangue, mas ainda não estava maduro. Então o Lord Azuri Yang falhou em alcançar seu objetivo. O Lord Yang do Azuri o deixou aqui, no nível superior da Torre do Advento Divino, para permitir que ele fosse alimentado por grandes massas por milhões de anos. Enquanto a energia Yang pura era fornecida, a energia Yin também foi injetada nele, como resultado do qual Yin Yang se complementou, o que levou ao embrião incomparável de Tao. Pelo menos depois de milhões de anos de nutrição, este embrião Tao já tomou forma, e antes de ser concebido, Lord Azuri Yang deixou uma marca espiritual no embrião Tao. Com esta impressão espiritual, uma vez que o embrião Tao toma forma, ele se torna um excelente avatar. Yi Yun tinha certeza disso, porque ele já havia sentido a impressão do espírito Lord Azuri Yang dentro do embrião Tao. Se não for uma impressão espiritual, levará muito mais tempo do que alguns milhões de anos para que um embrião do Dao Dragon True Gold forme sua própria inteligência. Uma vez que a marca espiritual tenha sido plantada, este embrião Tao será um com o Senhor Yang do Azuri, e a própria inteligência do embrião Tao não será formada. No entanto, desde que o Lord Yang do Azuri desapareceu no redemoinho eterno, milhões de anos depois, a impressão espiritual do Lord Yang do Azuri dentro do embrião Dao foi quase completamente apagada. O fluxo de consciência não pode existir sem as luzes da vida que o sustentam, especialmente após a formação do corpo. Yi Yun, de acordo com o que você disse, se plantar sua consciência no embrião de Tao, o True Gold do dragão se tornará seu avatar. Lin Xintong entendeu o que Yi Yun estava sugerindo. Depois que Yi Yun adquiriu um embrião Tao como um avatar, seria extremamente útil para ele. Além das ideias obtidas com a compreensão das leis, apenas o poder do embrião Tao já será extremamente poderoso. Yi Yun acenou com a cabeça. Sim, este embrião Tao é um grande legado deixado por Lord Azuri Yang para a próxima geração. Quando Lord Azuri Yang se dirigiu ao redemoinho eterno no abismo divino para selar o ser antigo, o ouro verdadeiro do dragão ainda não havia tomado forma. Era muito cedo para um tesouro tão misterioso tomar forma. O processo não pôde ser acelerado violentamente. Com o tempo, o encantamento formado com o fluxo natural do tempo e a habilidade do dragão True Gold de sentir o céu e a terra do Dao Celestial também foi formado. Lord Azuri Yang não podia esperar por milhões de anos, o que significa que ele apenas deixou o Dragon S True Gold aqui, dando uma oportunidade às gerações futuras. Agora, milhões de anos depois, a encarnação tomou forma quando Yi Yun e Lin Xintong chegaram aqui. O ouro verdadeiro do dragão era o maior objeto de Yang e só pode ser processado por Yi Yun.
Se Ling Xintong usar sua energia yin pura para controlar, provavelmente ela se machucará. Yi Yun colocou sua mão no que parecia ser a testa de um embrião de Tao. Ele enviou sua consciência para o ouro verdadeiro do dragão. Profundo dentro do embrião True Gold, meridianos, órgãos e vasos sanguíneos já se formaram. A consciência de Yi Yun seguiu os meridianos e se plantou no mar da alma do embrião de ouro verdadeiro do dragão. Com a introdução da consciência de Yi Yun, os restos de consciência deixados pelo Lorde Azuri Yang completou sua missão. Ele se transformou em cinzas, como um pedaço de madeira morta em decomposição. Sentindo a consciência se dissipando do Lorde Azuri Yang, Yi Yun foi dominado pela emoção. A personalidade incomparável de uma época inteira foi reduzida a cinzas dessa forma. Não se sabe quantas pessoas bonitas foram enterradas neste magnífico, grande mundo. Yi Yun colidiu com o embrião Dao e se curvou profundamente. Este arco foi uma homenagem à magnífica arte marcial do Lorde Azul Yang e seu personagem, bem como a oportunidade deixada pela gentileza do chuveiro para gerações futuras. A consciência de Yi Yun foi colocada no fundo do mar da alma do embrião de Tao. Eles ressoaram lentamente como um todo. Com um dividido em consciência, tendo um novo corpo, ele podia sentir o mundo através deste corpo. A sensação era muito mágica. Neste momento, o embrião Dao Dragon True Gold começou a emitir luz divina ofuscante que era feita de flores magníficas. Dragon True Gold derreteu lentamente. True Gold, que nasceu da terra de Yang, derreteu por si mesmo, enquanto até mesmo um artista marcial achava difícil reciclá-lo. O ouro verdadeiro derretido lentamente se condensou em pedaços de armadura de ouro escuro. Um jovem que se parecia muito com Yi Yun emergiu da luz dourada. Este jovem só se parecia com Yi Yun porque não era totalmente humano. Muitas partes de seu corpo não eram feitas de carne e sangue, mas sim de ouro verdadeiro do dragão das trevas. Afinal, para a encarnação do avatar original, este corpo não evoluiu totalmente. Yi Yun usou seus pensamentos para controlar este corpo. Gradualmente, ele completou o corpo, transformando o ouro verdadeiro do dragão em carne e sangue. Essa correção estava realmente apenas na superfície. Dragão True Gold não evoluiu totalmente um corpo de carne e sangue, pelo menos metade ainda era de True Gold. Depois de muito tempo, quando o ouro verdadeiro do dragão estiver totalmente transformado, ele mesmo se tornará o maior corpo de Tao. Yi Yun pode até mesmo use este maior corpo do Tao para obter uma compreensão das leis, fazendo com que o efeito se multiplique. Emocionante. Os pensamentos de Yi Yun já passaram para o seu avatar de dragão, esse True Gold. Ele lentamente cerrou os punhos e usou a visão de seu avatar para olhar seu corpo real. Já que seu corpo real e seu avatar estavam mentalmente ligados, era equivalente a possuir visão dupla. Capítulo 556 – Energia reunida. Yi Yun recuperou o controle do avatar do dragão True Gold e cerrou os punhos. Os nós dos dedos imediatamente emitiram um som de trituração. O corpo nascido do dragão True Gold era, pode-se dizer, carne e sangue, mas em termos de defesa, era muito melhor do que o próprio ouro verdadeiro do dragão. Não só isso, se fosse apenas ouro verdadeiro do dragão, embora fosse um excelente material para armazenar energia Yang pura, ainda seria apenas metal, sem vida. Ele não conseguia penetrar na essência das leis do grande Tao e sentir o céu e a terra. No entanto, o corpo de carne e osso era diferente. Ao receber o avatar, Yi Yun sentiu como se sua consciência estivesse conectada ao mundo através dele. Essa sensação era maravilhosa. Embora o cristal púrpura pudesse se unir ao Yuan Qi do céu e da terra, e fosse ainda mais maravilhoso do que o ouro verdadeiro do dragão, a sensação que o cristal púrpura deu a Yi Yun foi tal que ele estava apenas temporariamente vivendo no coração de Yi Yun. O cristal púrpura era um item divino e, infelizmente, Yi Yun ainda não o entendeu completamente.
Como resultado, Yi-Yun foi incapaz de controlá-lo completamente. Até agora, Yi-Yun só pode usar uma fração das habilidades do cristal púrpura. No entanto, o avatar de Dragon True Gold era diferente. Após implantar parte de sua consciência no avatar, este corpo caiu sob o controle completo de Yi-Yun. Assim, este corpo pode se conectar com o céu e a terra. Isso deu a Yi-Yun uma sensação completamente diferente. Que corpo divino incrível de um embrião tal combina lindamente com a energia Yang pura. Sinto que o corpo está vazio, estou com tanta fome. Yi-Yun tentou se adaptar a este novo corpo. Desde que o avatar havia acabado de nascer, a essência do céu e da terra, que Dragon S True Gold absorveu por bilhões de anos, era tudo usado para criar um corpo de carne e sangue. E agora o corpo pode muito bem se conectar com o Yuan Qi do céu e da terra, mas seus meridianos e Dantian estavam completamente vazios. Não ter o Yuan Qi do céu e da terra. O corpo divino do embrião tal pode ter uma conexão ideal com a energia do céu e da terra, mas agora seu corpo estava desprovido de energia. Isso fez Yi-Yun sentir muita fome. Era como se ele fosse uma pessoa forte que não comia há 4 ou 5 dias. Uma pessoa forte que atingiu o limite de sua fome sentirá que poderia terminar completamente o cordeiro assado se houvesse um à sua frente. Yi-Yun atualmente sentia que poderia engolir o minúsculo sol de uma só vez se houvesse pelo menos um à sua frente. Vamos! Com uma frase simples, Yi-Yun agarrou a bolsa dimensional e saiu pela porta do nível 6. Ele pegou passos largos escada abaixo até a sala de cultivo do 5º nível da Torre do Advento Divino. Yi-Yun não podia esperar mais. Com seu corpo de ouro verdadeiro do dragão, ele pulou no lago de lava. O lago do lago era muito profundo. Anteriormente, Yi-Yun era capaz de submergir seu corpo real em um lago de lava, mas devido às limitações impostas por seu nível de cultivo, ele tinha que gastar constantemente Yuan Qi em proteção contra fogo. Se ficasse muito tempo, teria que deixar o lago para fazer uma pausa. No entanto, o avatar Dragon True Gold não tinha esse problema. O próprio Dragon True Gold nasceu no lugar do maior Yang. A qualidade da energia contida nessas grandes terras Yang pode não ser tão pura quanto na lava Yang pura, mas a severidade era provavelmente várias vezes mais forte do que aqui. Mesmo para alguém tão incomparável como a antiga Grande Imperatriz, seria difícil ficar em um lugar como este. E o ouro verdadeiro do dragão foi capaz de se temperar em um lugar como este por bilhões de anos, então alguém poderia imaginar o quão poderoso ele era. Você poderia até dizer que no mundo de Tianyuan seria muito difícil encontrar algo que pudesse destruir o ouro verdadeiro do dragão. No momento em que entrou no lago de lava, Yi-Yun parecia uma fera do deserto com muita fome e sede que pulou em uma poça de néctar. Ele começou sua refeição, bzzz. Uma grande quantidade de energia Yang pura foi absorvida pelo avatar de Yi-Yun, causando o lago um enorme vórtice apareceu. Uma propagação de poder aterrorizante, o corpo de Yi-Yun era como um barril sem fundo. Até o Lótus Vermelho ficou longe de Yi-Yun com medo. Originalmente, o Lótus Vermelho era grato a Yi-Yun e frequentemente complementava o cultivo de Yi-Yun. Sempre que Yi-Yun precisava de pura energia Yang, o Lótus Vermelho tomava a iniciativa de ajudá-lo. No entanto, desta vez, ele coletou a energia em um ponto dentro de seu corpo e a escondeu. O Lótus Vermelho não pode ser culpado por ser ganancioso, apenas a maneira do avatar Yi-Yun de absorver o puro a energia Yang era muito intensa. Além disso, Dragon True Gold é um grande tesouro celestial que fez o Lótus Vermelho sentir medo. Dragon True Gold, nascido na desconhecida terra superior de Yang, tinha uma qualidade que era naturalmente muito melhor do que Lótus Vermelho. Também foi a supressão de suas diferenças de energia. O vórtice de energia durou 30 minutos e uma grande quantidade de Yuan Qi do céu e da terra foi derramada no avatar de Yi-Yun.
Até mesmo a sala de cultivo está um pouco esgotada em energia Yang pura devido à refeição de Yi-Yun. Esse esgotamento poderia ser restaurado em poucos dias, mas ser capaz de fazer isso deixou Lin Xintong bastante alarmado. Afinal, antes, quando ela cultivava com Yi-Yun, não importa o quanto eles tentassem, eles nunca foram capazes de reduzir a energia de sua câmara de cultivo. Finalmente, Yi-Yun sentiu a energia de seu avatar atingir seus limites. Crack! As juntas do avatar fizeram um som como uma explosão na colisão de pedras douradas. Bum! Lava voou pelos lados quando Yi-Yun saltou da lava Yang pura. Ah! Com a energia fluindo por seu próprio corpo, a sensação de saciar a sede fez Yi-Yun rir alto. Era muito bom. Tal a poderosa energia do puro Yang fez Yi-Yun se sentir como se fosse um vulcão em erupção, e ele foi dominado pelo desejo de participar de uma grande batalha para se libertar do sentimento crescente de deleite. Que poder invencível de defesa, este avatar é muito forte. Yi-Yun olhou para o avatar do Dragão Gold com uma luz brilhante e excitada em seus olhos. O avatar do Dragão Gold era perfeito, invencível para a defesa. Quem poderia destruir um corpo feito de Dragão True Gold? No que diz respeito à resistência, nem é preciso dizer que era o corpo divino de um embrião de tal. Ele poderia se conectar às energias do céu e da terra e armazenar grandes quantidades de Yuan Qi de Yang puro em seu corpo. Era uma máquina de guerra incansável. No entanto, em termos de poder ofensivo, o avatar dependia do nível real de cultivo de Yi-Yun. No final, o ataque dependia de sua compreensão das leis e compreensão do movimento, bem como do progresso nas técnicas de cultivo. Era algo que não podia ser separado da verdade de Yi-Yun corpo. Yi-Yun, este avatar é realmente o tesouro mais valioso. Lin Xintong estava feliz por Yi-Yun. Yi-Yun riu sim, então Lord Azuri Yang deixou um item tão divino para nós. Vou levar apenas este avatar Dragon True Gold. Quanto aos outros itens, Xintong, você pode levá-los. Os tesouros no 6º nível eram principalmente um avatar do ouro verdadeiro do dragão, um grampo de cabelo de jade cheio de essência que pertencia à grande imperatriz e um conjunto de discos que controlava a torre divina do advento. Entre os 2 primeiros tesouros, devido às limitações das leis Yin-Yang, eles tiveram que ser divididos apropriadamente entre Yi-Yun e Lin Xintong. No entanto, o último núcleo da matriz de disco da Divine Advent Tower pode ser propriedade de Yi-Yun ou Lin Xintong. Lin Xintong tremeu sua cabeça e puxou a matriz de disco da Torre do Advento Divino de seu anel interdimensional. Yi-Yun, eu acho que seria melhor se você fizesse isso. O símbolo Azuri Yang já é seu, ele complementará esta matriz de disco. Você deve se tornar o proprietário sozinho para poder controlar totalmente a Torre do Advento Divino. Tendo dito isso, Lin Xintong entregou a matriz de disco nas mãos de Yi-Yun. Lin Xintong disse novamente, Yi-Yun, não discuta comigo sobre esse assunto. Se não fosse por você, seja um teste de relíquia ou nas planícies geladas, eu provavelmente já teria morrido várias vezes. Posso até cair nas mãos de Shen Tunantian com um destino ainda mais miserável do que a morte. E agora, não apenas tenho a chance de curar meus meridianos inatos cortados, como recebi a herança da grande imperatriz. Meu futuro caminho de combate será extremamente amplo, e tudo graças a você. Conhecer você foi o meu maior sucesso na minha vida. Se no futuro você puder se tornar uma pessoa poderosa como o Lord Yang de Azuri, ou até mesmo superá-lo, então serei como a antiga grande imperatriz. Decisão, seguirei silenciosamente você e apoiá-lo. As palavras de Lin Xintong vieram do coração. Ela sempre foi orgulhosa e fria, raramente revelando suas emoções. No entanto, agora que ela disse essas palavras de repente, Yi-Yun sentiu seu coração aquecer.
ele calmamente removeu o núcleo da matriz de disco Divine Advent Tower e pegou as mãos de Lin Xintong para dizer o mínimo: Xintong, conhecê-lo também foi minha maior sorte. Capítulo 557. Livro da Transferência Estelar das Mudanças Celestiais. Yi Yun estava sentado em uma piscina de lava, e Yuan que circulou por seu corpo, ele o coletou na palma da mão, na qual segurou o núcleo do conjunto de discos da Torre do Advento Divino. Yuan Qi foi continuamente injetado na matriz do disco. Imediatamente, a matriz do disco começou a emitir cores brilhantes do arco-íris que pareciam extremamente bonitas. Lin Xintong silenciosamente ficou de lado, observando tudo. Luz sagrada cobriu o jovem por causa do que ele parecia ser um filho de Deus. Vendo isso, Lin Xintong foi tomado por emoções confusas. Quem teria pensado que o jovem médio que ela conheceu no Desert Cloud alcançaria tanto? Ele até deu a vida dela e uma grande oportunidade. Talvez fosse uma conclusão precipitada que ela e Yi Yun idealmente assumiriam o legado deixado pelo Lorde Azuri Yang e o antigo Grande Imperatriz. Assumindo seu legado, eles também herdaram seus desejos não realizados, mas Lin Xintong não achava que eles estavam experimentando a vida do Senhor Yang do Azuri e da antiga Grande Imperatriz. A luz sagrada durou 15 minutos inteiros. A testa de Yi Yun estava coberta de suor e as veias de seu pescoço começaram a inchar ligeiramente. Reciclar uma matriz de disco requer uma quantidade enorme de força mental. Felizmente, a força mental de Yi Yun era muito mais forte do que a de guerreiros do mesmo nível que ele. Depois de absorver cerca de 90% de seu poder mental, ele finalmente retrabalhou o núcleo da matriz de disco. A matriz de disco já se transformou em um feixe de luz que desapareceu no Dantian Yi Yun. Com o núcleo da matriz de disco em seu corpo, Yi Yun podia imediatamente sentir cada mudança na Torre do Advento Divino com seu pensamento. Como se a Torre do Advento Divino se tornasse parte dela. Que sensação incrível! Yi Yun ficou agradavelmente surpreso. Ele sabia que, se quisesse, poderia até mesmo carregar a Torre do Advento Divino para decolar lentamente. A Torre do Advento Divino agora era realmente seu tesouro mágico. Yi Yun abriu os olhos, ele tinha controle total sobre a Torre do Advento Divino. Ele também conhecia a situação da Torre do Advento Divino. A própria Torre do Advento Divino era uma caverna imortal. Este era um lugar onde figuras poderosas podiam viver e se cultivar. Também pode ser usado como um barco espiritual, permitindo-lhe viajar longas distâncias. Ela pode até viajar pela vastidão do espaço, bem como atravessar vários mundos. Além desses dois propósitos, a Torre Divina do Advento pode ser usada contra inimigos como uma arma mágica. Era comum uma arma em forma de torre matar um inimigo por meio de supressão. Com uma torre desmoronando e um inimigo selado, ela poderia suprimir qualquer coisa. Se um homem do nível do Lorde Azuri Yang usasse a Torre Divina do Advento, ele poderia selar milhares de especialistas incomparáveis e suprimir bilhões de mortais de uma vez. Depois de sugar o inimigo para a Torre do Advento Divino, havia centenas de maneiras de lidar com eles. Havia várias matrizes grandes em a Torre do Advento Divino, por exemplo, arranjos assassinos, arranjos de ilusões, arranjos de armadilhas, bem como carimbos de tempo. Eles podem ser usados para prisão arbitrária, morte ou processamento de oponentes. Anteriormente, a essência espiritual da Torre do Advento Divino ativou os selos do tempo, transformando os dois membros da Lua de Sangue que se infiltraram na Torre do Advento Divino em zumbis vivos. Se a essência espiritual não tivesse que lidar com o olho da destruição no abismo do sepultamento divino, que a fez adormecer com o poder da Torre Divina do Advento, seria como uma brisa para ela matar dois membros da Lua de Sangue. No entanto, a Torre do Advento Divino era um tesouro que ultrapassava em muito a força de Yi Yun.
Embora ele tenha se tornado o dono da Torre do Advento Divino, ele não poderia liberar totalmente seu poder. Era muito difícil usar a Torre do Advento Divino como arma contra os inimigos. Havia muitas matrizes grandes, então o uso de Yi-Yun foi limitado. Usar um desses resultaria em um aumento extraordinário de poder, o que era extremamente caro para Yuan Qi Yi-Yun. O que Yi-Yun poderia fazer agora era elevar a Torre do Advento Divino no ar, tornando-a uma fortaleza móvel. Quanto a dirigir a Torre Divina do Advento para cruzar o vazio e viajar para outros mundos, ainda era impossível. Mesmo assim, a Torre do Advento Divino ainda era um tesouro, o que poderia aumentar muito seu poder. E com o passar do tempo, a força de Yi-Yun aumentará gradualmente e as funções da Torre do Advento Divino se tornarão mais evidentes. O legado da antiga Grande Imperatriz e do Lorde Azuri Yang. É hora de partirmos, disse Yi-Yun Lin Shin-Tong depois de processar o núcleo da matriz de disco da Torre do Advento Divino. Sim, é hora de ir, já se passaram 6 anos. Eu me pergunto qual é a situação lá fora. Dito isso, pode-se ver um pequeno alarme nos lindos olhos de Lin Shin-Tong. Ao longo dos anos, o coração de Lin Shin-Tong foi preenchido com todos os tipos de sentimentos. Ela estava preocupada com a família Lin. Embora Yi-Yun tenha feito alguns preparativos que permitiram à família Lin deixar com segurança as provações do reino místico da Grande Imperatriz e romper relações com eles para se isolar, Lin Shin-Tong ainda estava extremamente preocupado com a família Lin. Além disso, Lin Shin-Tong também se preocupava com a antiga entidade selada no abismo divino. Ela se perguntou se houve alguma mudança nos últimos anos. Anos atrás, os 7 discípulos demoníacos formaram uma grande facção, fundando uma organização chamada Lua de Sangue. Embora o Lorde Azul Yang e a antiga Grande Imperatriz aliada com a raça do deserto para destruir a Lua de Sangue, Lin Shin-Tong sabia que a Lua de Sangue não foi completamente destruída. Eles simplesmente desapareceram. Milhões de anos depois, era difícil imaginar qual era a posição atual da Lua de Sangue. Tudo isso tornou difícil para Lin Shin-Tong permanecer na Torre do Advento Divino. Mesmo que eles estivessem prontos para partir, Yi-Yun e Lin Shin-Tong ainda precisavam fazer os preparativos finais. No terceiro nível da Torre do Advento Divino, havia várias técnicas de cultivo e técnicas secretas. Como regra anterior, cada cultivador podia escolher 2 técnicas de cultivo. Yi-Yun escolheu a técnica do totem místico, o totem das 10.000 bestas e o manual da técnica de movimento do sol do corvo dourado. Um grande número deles era do céu empyrean Deus Yang. Naqueles dias, o Senhor Azuri Yang adquiriu muitas técnicas de cultivo, matando seus inimigos no céu empíreo do Deus Yang, bem como explorando áreas místicas. Essas técnicas de cultivo podem até mesmo ser a essência do legado das grandes seitas empíricas do Deus Yang do céu. Existem até mesmo alguns manuais antigos que vieram de áreas místicas antigas. Embora seu valor fosse inferior à orientação do Deus Yang e à orientação sagrada dos 9 cavidades, eles fizeram com que muitos guerreiros do paraíso empíreo do Deus Yang ficassem loucos. De pouco valor, todos os outros tiveram seu próprio efeito. Naquela época, enquanto Lorde Azuri Yang se concentrava nas leis do Yang puro, ele também escolheu várias delas para cultivar e complementar sua própria energia. Agora Yi-Yun e Lin Shin-Tong fizeram os preparativos finais com várias dessas técnicas de cultivo. Yi-Yun e Lin Shin-Tong estão procurando por um longo tempo nos manuais, enquanto Yi-Yun solenemente tirava a folha de jade da estante. A folha de jade era chamada de livro da transferência estelar das mudanças celestiais. Ela parecia extremamente dominadora apenas pelo nome, como se estivesse pegando as estrelas e mudando o sol. Mas, na verdade, esta técnica de cultivo não foi usada para aumentar as habilidades de combate, nem foi usada para melhorar o nível de cultivo ou compreensão das leis. Era apenas uma técnica secreta adicional.
Ela tinha apenas um papel, que era mudar a aparência, bem como a aura da alma e a marca da vida. Isso tudo pode ser alterado sem que outros reconheçam a pessoa. Essa era uma técnica de disfarce. Mesmo as trajetórias das estrelas e do céu podem ser alteradas, o que provou quão poderosa era esta técnica secreta. Mesmo alguém que foi vários níveis mais altos do que a pessoa usando o disfarce não seriam capazes de ver através dele. Yi Yun e Lin Xintong não podiam mais aparecer em público. Portanto, antes de serem lançados, eles primeiro precisam criar personalidades secretas. Cultivar este livro de transferência estelar das mudanças celestiais era uma necessidade. Capítulo 558. Foge Ceafal. Era uma manhã de verão. A vasta superfície do mar estava calma, uma camada de névoa envolvia. De vez em quando, vários cardumes de peixes grandes cruzavam a superfície do mar em alta velocidade, causando ondas divergentes na superfície da água. Os guerreiros mencionavam o mar intransponível. Eles geralmente se referiam às vastas regiões marítimas ao norte e oeste do continente Tianyuan. Quanto mais fundo você vai nessa região do mar, mais fino se torna o Yuan-Qi do céu e da terra. Até a vida marinha tornou-se extremamente rara à medida que se distanciava. Mesmo os guerreiros de nível reis empíricos não receberam a reposição de Yuan-Qi do céu e da terra enquanto voavam por esta região. Então, naturalmente, eles não ousaram se aventurar muito fundo. Esse era o verdadeiro significado da palavra sem interseção. E quanto às águas próximas ao mundo de Tianyuan, embora estivessem conectadas com o mar intransponível, os guerreiros na verdade lhes deram outros nomes, por exemplo, Mar Nevoento de Feu. O Mar Nevoento de Feu ficava ao sul do mundo Tianyuan e cobria centenas de milhares de quilômetros. O mar estava sempre coberto por uma camada de névoa, e todos podiam ver essa névoa de longe. O mar nebuloso de Poucos era extremamente perigoso, já que o terrível mar de Poucos os habitava águas. Foi por causa da neblina e das fei que o mar recebeu seu nome. Na verdade, esses fios do mar eram essencialmente formas de terríveis feras do deserto. Eles poderiam facilmente esmagar o barco espiritual e devorar os guerreiros nele. Como resultado, várias pequenas seitas que se estabeleceram perto do mar nebuloso de Fal temeram esta região de água. No entanto, mesmo que estivessem com medo, ainda precisavam sair para o mar. Nesta época, sobre uma pequena ilha no mar nebuloso de Fal, havia mais de 10 guerreiros vestidos de amarelo. Eles tinham cerca de 17 anos. Uma nuvem branca foi bordada na gola de suas roupas. Era um símbolo dos alunos principais da seita ascendente branca. Sendo os alunos principais, provou que esses jovens eram bastante talentosos. Entre os jovens estava um homem com vestes roxas que tinha 40 ou 50 anos. 3 nuvens brancas estavam bordadas em seu colarinho. Ele era o líder de um grupo de jovens estudantes. Os jovens desapareceram atrás dos recifes da ilha. Eles, sem piscar, olharam para o mar enevoado. Mestre Tio Zhou, estamos sentados em uma emboscada a noite toda. A pílula de poucas iscas que preparamos não é boa o suficiente para atrair animais marinhos. Uma garota de 16 anos, rosto oval e olhos grandes perguntou ao líder do grupo em vestes roxas. O homem de manto roxo balançou a cabeça, dizendo, não tenha pressa. Nossa pílula de isca Fal pode não ser da melhor qualidade, mas isso não ocorre porque nossa seita não pode criar uma pílula de Feu Bait de alta qualidade. Isto é por razões de segurança. Viemos aos mares profundos para uma experiência de treinamento, então isso é extremamente perigoso. Se a qualidade da pílula de isca Fei for muito alta, pode atrair uma besta marinha que não podemos controlar. Isso será um grande problema. Não, esta pílula de isca Fei é o suficiente para atrair várias feras do deserto, como tubarões sanguinários ou cobras do mar com as runas do céu.
Assim que eles caem na armadilha, com as forças combinadas você pode lidar com eles. Isso lhe dará recompensas e também aumentará sua experiência de combate. Vou olhar de fora para que não haja acidentes. Se acidentalmente atrairmos um gigante das profundezas do mar, até eu ficarei desamparado. O homem de manto roxo balançou a cabeça com um sorriso irônico. Esta região do mar não é segura. No entanto, não importa onde esteja, o desenvolvimento de um guerreiro nunca pode deixar de matar feras do deserto. Fosse transformando ossos do deserto em relíquias ou matando feras do deserto para condensar o totem externo, eles tinham que fazer isso. Todas as seitas do mundo Tianyuan dependiam do cerco. Seitas em áreas sem acesso ao mar se aventuraram naturalmente nas vastas extensões de montanhas, pântanos ou selvas do mundo Tianyuan para explorar. E quanto às pequenas seitas localizadas ao longo do litoral, elas só podiam se arriscar e lutar no mar. A seita Ovelha Branca era uma seita muito pequena. Embora fossem uma seita pequena, era apenas um conceito relativo. Se eles estivessem localizados onde o reino divino Tai estava localizado, eles seriam considerados a facção mais alta. Um grupo de pessoas esperou pacientemente na ilha até o meio-dia. No entanto, nenhuma única besta do deserto apareceu. O homem de vestes roxas achou isso incomum. Normalmente, nas profundezas do mar nebuloso de Fal, havia um grande número de animais marinhos e eles eram realmente muito fortes. No entanto, porque eles esperaram quase 18 horas sem ver um. Oh, porque estou sentindo que algo está errado aqui. Zhou disse de repente. Anteriormente ele não sentia isso, mas agora, após examinar cuidadosamente a área, de repente percebeu que o yuan-qi do céu e da terra ao redor desta região havia se tornado muito espesso. Não apenas engrossou, mas também ficou muito limpo. Embora houvesse alguns tesouros nas profundezas do mar nebuloso, eles não seriam o resultado de tamanha pureza. Os jovens discípulos ficaram confusos, pois não tinham ideia de como responder aos seus mestres. Tio, o que é isso? Os olhos de Zhou se iluminaram de repente. Semicerrando os olhos, ele fitou profundamente o mar nebuloso de Fal. A maior parte da névoa havia se dissipado à tarde, então eles podiam ver ainda mais longe. Eles viram que na superfície azul do mar, um vórtice azul girava a uma altitude de 20-25 metros. Este vórtice não era muito óbvio. Sem usar sua percepção, era muito difícil até mesmo detectá-lo. No entanto, o vórtice não estava sugando nada, na verdade, estava cuspindo yuan-qi. O grosso e puro yuan-qi do céu e da terra que eles descobriram antes foi definitivamente ejetado deste vórtice. O que está acontecendo? É possível que este tesouro apareça. Zhou sentiu seu coração apertar. Um tesouro aparecendo repentinamente no mar não era algo que não levantasse dúvidas. No entanto, o momento em que o tesouro apareceu foi uma oportunidade tremenda. Se o tesouro fosse extremamente valioso, sua seita ascendente branca experimentaria um salto quântico. Zhou estava emocionado, no entanto, não durou muito. Em vez disso, seu coração esfriou rapidamente quando uma sensação de extremo perigo invadiu seu coração. Ele sentiu o tremendo poder do deserto vibrar no mar sob o redemoinho. Além disso, ele estava cheio de intenções assassinas. Fera das profundezas do mar, Zhou prendeu a respiração. Você podia ver uma sombra gigante à espreita sob a superfície do mar. Professor Tio Zhou, qual é o problema? Garota animada com rosto oval, não pude deixar de fazer uma pergunta depois de perceber a mudança na expressão de Zhou. A expressão de Zhou ficou séria quando ele disse rapidamente em voz baixa: esconda sua presença e não faça barulho. Ele deve estar ciente de que o aparecimento de um tesouro tem grande probabilidade de atrair um animal marinho. Não era de surpreender que a fera do mar não se incomodasse com a pílula de isca de baixa qualidade de Fal.
Isso se deve ao fenômeno que ocorre nas profundezas do mar. Porém, não se sabia que tipo de tesouro apareceria, mas olhando para tudo isso, eles provavelmente não estavam destinados a pegá-lo, eles ainda estavam muito distantes de sua seita, então era impossível que reforços chegassem aqui a tempo. Zou não teve mais tempo para se arrepender. O mais importante agora era proteger a vida dos jovens estudantes e dele. Naquele momento, ainda mais Yuan-Ki do céu e da terra começou a irromper à medida que a intensidade do vórtice aumentava, até o momento em que podia ser visto a olho nu. Vários pontos dourados de luz giratórios estão condensados no céu. Uma membrana roxa de luz se formou entre os pontos de luz. A membrana de luz rapidamente se expandiu e tornou-se uma tela com vários metros de altura. A aura de leis espaciais ressoou em torno da tela de luz. O que está acontecendo? Capítulo 559, saindo do reino místico da grande imperatriz. Com uma tela de luz bruxuleante, o Yuan-Ki do céu e da terra ao redor engrossou como se estivesse se condensando em um líquido. Naquele momento, uma enorme sombra se aproximava lentamente sob o mar. A superfície do mar parecia ter sido salpicada de tinta. O que é isso? Um discípulo da seita ascendente branco notou-a, mas falou através da transmissão de Yuan-Ki, pois estava com medo de fazer um som. Esta besta aterrorizante definitivamente não era uma besta marinha como um tubarão sanguinário, era um monstro enorme. Splash! Uma grande quantidade de água do mar foi dividida e pulverizada como uma cachoeira. Uma enorme cabeça preta emergiu da superfície do mar. A cabeça preta estava coberta de algas, verrugas e conchas. Ninguém sabia de onde veio. No momento em que abriu os olhos, parecia uma rocha gigante negra que tinha 2 pontos luminosos que davam arrepios nas pessoas. Por perto essa cabeça eram várias cobras preto-acinzentadas que pareciam dragões de rio. Eles rastejaram incontrolavelmente na água do mar, formando ondas ainda mais fortes. Vendo isso, as pupilas de Zou se estreitaram, suor frio o invadiu, dragão do mar de 8 membros. Todos os outros alunos da seita ascendente branca empalideceram. Dragão do mar de 8 membros, este é realmente um dragão do mar de 8 membros. Uma garota com rosto oval e lábios brancos murmurou para si mesma. Ela tinha ouvido falar dessa besta aterrorizante, já que foi registrada em vários livros da seita. No nome de Misty Sea Fall, Fall na verdade se refere aos 8 membros do dragão do mar. O dragão do mar de 8 membros não era um dragão, era um polvo gigante. Seus 8 tentáculos eram como dragões de rio no mar. Além de serem extremamente destrutivos, no final de cada tentáculo havia um par de mandíbulas. 8 tentáculos deram origem ao nome do dragão do mar de 8 membros. Apenas o dragão do mar de 8 membros poderia atacar os barcos espirituais de pequenas seitas vizinhas, criando tragédias com barcos e humanos. O dragão do mar de 8 membros era definitivamente o mestre desta área marítima. Quanto aos tubarões sanguinários que a seita ascendente branca caçava, eles eram como plâncton para o dragão do mar de 8 membros. A isca fei de pílula de baixo grau não teria atraído uma entidade tão assustadora. O dragão do mar de 8 membros foi atraído pelo surgimento de Yuan-Ki do céu e da terra, que acompanhou o tesouro que estava prestes a emergir. O sangue de Zou pareceu congelar. Ele sentiu que o azar que estava experimentando havia atingido o limite. Ele enfrentou o aparecimento do tesouro na primeira vez que liderou um grupo de discípulos no fundo do mar, e agora eles enfrentaram um monstro à espreita aqui. Dragão, ele não se atreveu a fugir. O dragão do mar de 8 membros estava extremamente irritado. Ele mataria todos os humanos e era extremamente rápido, então fugir seria equivalente ao suicídio. No entanto, se ele ficar aqui, os sentidos aguçados do dragão do mar de 8 membros podem encontrá-los. Então eles não têm nada, não há mais nada a fazer a não ser esperar e morrer. Percebendo isso, Zou começou a suar frio.
Naquele momento, o dragão do mar de 8 membros de repente abriu a boca, seu corpo maciço parecia ter deixado a superfície da água. Como resultado, a água espirrou no céu, obscurecendo a visão. Ele parecia estar tentando absorver a energia do vórtice. Com as poderosas vibrações de energia, a percepção de Zhou e dos outros foi completamente cortada. Eles não podiam mais sentir o que estava acontecendo. Bum! Houve uma explosão, causando um estrondo ensurdecedor. Os tentáculos do dragão do mar de 8 membros ainda estavam balançando, parecia que não conseguia absorver a energia do vórtice. No entanto, a cena seguinte alarmou Zhou. Ninguém sabia quando o jovem e a jovem apareceram, voando alto no céu em camadas de névoa. O homem parecia ter 20 anos. Ele tinha uma faixa de ciano na cabeça e parecia extremamente comum. Ele parecia um colegial mortal, e a mulher usava um vestido longo turquesa. Ela tinha um véu fino que tornava difícil ver seu rosto. No entanto, apenas pela sua figura e pelos contornos visíveis do seu rosto, era fácil adivinhar que se tratava de uma mulher incomparável. É possível que este casal, que de repente apareceu sobre o mar, veio de aqui em busca de tesouros. Vendo o jovem casal oposto ao dragão do mar de 8 membros, eles não seriam mortos pela grande boca do dragão do mar de 8 membros. Zhou prendeu a respiração. Sua vida já estava em perigo, então ele não poderia gastar o esforço de cuidar desse casal que apareceu repentinamente. Em sua opinião, a geração mais jovem de alunos principais, até mesmo a grande facção do mundo Tianyuan, quanto mais sua pequena seita, não será capaz de lidar com o mar dos 8 membros dragão. O casal apareceu de repente no céu e recuou ligeiramente quando viu a cena. No entanto, eles só pareciam nunca esperado para enfrentar tal situação. Eles não pareciam entrar em pânico. Yi Yun, qual é o problema? O povo parece estar se movendo em nossa direção, sendo atacado imediatamente após emergir da área mística da grande imperatriz. Lin Xintong ficou bastante surpreso. Yi Yun disse, talvez ele tenha sido atraído pela energia irradiada pela área mística da grande imperatriz. Por razões de segurança, escolhi a saída mais distante da entrada principal para a área mística da grande imperatriz. Está a dezenas de milhões de quilômetros de distância e, como demorou muito para abrir a saída, a energia pura da área mística foi espalhada para fora. Portanto, não é surpreendente que atraiu uma fera do deserto. Yi Yun e Lin Xintong estão em retiro na Torre do Advento Divino há muitos anos. Eles esperavam que as grandes facções do mundo Tianyuan não abandonassem o legado da grande imperatriz. A misteriosa organização da Lua de Sangue também pode ter feito algo desfavorável a eles. Essas pessoas definitivamente estabeleceram linhas de postagens perto da área mística da grande imperatriz para rastrear sua aparência. Eles poderiam até estabelecer uma grande matriz que cobrisse dezenas de milhares de quilômetros. Assim que houver flutuações espaciais de Yuan-Qi, elas fluirão imediatamente para lá. Nessas circunstâncias, assim que eles usarem o portal para entrar no mar que descruza, sua posição será revelada. Em seguida, use a habilidade de transferência celestial. A mudança seria inútil, já que suas identidades ainda seriam suspeitas. Portanto, Yi Yun decidiu usar a saída mais distante. Dezenas de milhões de quilômetros até as águas do sul do mundo Tianyuan o tornaram inútil, mesmo que a Lua de Sangue fosse extremamente poderosa. Eles não podiam sentir uma região com uma matriz de disco que se espalhava por dezenas de milhões de quilômetros. E mesmo se eles pudessem, seria inútil sobre um mar tão grande, porque incontáveis guerreiros se moveram aqui através do espaço. Era impossível para eles rastrear cada um deles. Para viajar até esta saída, Yi Yun absorveu uma grande quantidade de energia e demorou muito para abrir esta saída. Portanto, a energia irradiada da área mística era naturalmente maior.
A energia da área mística da grande imperatriz era extremamente pura e graciosa. O raro yuan qi do céu e da terra e o poder do deserto marítimo incrossável não eram nada em comparação. Disto ficou claro porque o dragão do mar de 8 membros o confundiu com a aparência do tesouro. Capítulo 560 – Supressão. Um animal marinho e mais de 10 pessoas estão se escondendo em uma ilha próxima. Depois de conhecer o dragão do mar de 8 membros, Yi Yun não ficou muito alarmado. Depois de analisar o terreno com sua percepção, ele teve uma compreensão completa de seus arredores. Neste ponto, o dragão do mar de 8 membros já havia subido à superfície. Olhos gigantes fitaram Yi Yun e Lin Xintong, revelando um pouco de medo e crueldade. Ele sentiu que o casal de repente apareceu, aparentemente era a causa da energia extremamente pura do céu e da terra. Se ele absorvesse os dois, seu poder aumentaria muito rapidamente e talvez até permitisse que ele evoluísse. Embora este par parecesse muito perigoso, a tentação da evolução o fez insuportável. Seus 8 tentáculos emergiram da água e voaram em direção a Yi Yun e Lin Xintong. As bocas, nas pontas dos tentáculos, exibiam suas presas, como se fossem enormes pitons na caça. Camarada taoísta, cuidado, este é o dragão do mar de 8 membros. Ele pode virar o mar, ele não é algo que você pode segurar. É melhor você se apressar e correr. Naquele momento, a transmissão de voz de Yuan Qi soou nos ouvidos de Yi Yun e Lin Xintong. Era de Zhou, o coração de Zhou parecia estar em sua boca. O motivo pelo qual ele se arriscou a informá-los não foi apenas por boas intenções, mas porque ele não queria que eles morressem vazios no estômago do dragão do mar de 8 membros. Se Yi Yun e Lin Xintong sentirá o poder do dragão do mar de 8 membros e fugirá, e eles serão capazes de atrair a atenção do dragão do mar de 8 membros. De acordo com o temperamento do dragão do mar de 8 membros, ele não permitirá que sua vítima escape, então irá segui-los. Então, Zhou será capaz de aproveitar a oportunidade e escapar com a seita mais jovem. Quanto ao tesouro desconhecido, Zhou não tinha pensamentos sobre sua pontuação. Ele não tinha dúvidas de que o dragão do mar de 8 membros já o havia descoberto. Ele os ignorou porque foi atraído pelo tesouro e por este casal infeliz. Assim que ele tentar arriscar sua vida para tocar o tesouro, ele sofrerá a fúria do dragão do mar de 8 membros, então ele terá uma morte terrível. Zhou já emitiu um aviso benevolente. Ele pensou que mesmo que o casal não acreditasse nele, eles iriam pelo menos aumentar a distância para preparar sua defesa. Pelo menos eles não vão grudar na superfície da água onde os 8 membros do dragão do mar estava. Seria como ir para as 8 mandíbulas do dragão do mar de 8 membros. No entanto, na cena seguinte, Zhou estava sem palavras. Ouvindo sua transmissão de voz, o garoto de 20 anos apenas olhou para ele e continuou a ignorá-lo. Em seguida, ele lentamente tirou um arco dourado de seu anel interdimensional. O arco foi decorado com dragões e fênix. Parecia cativante, mas era basicamente uma ornamentação inútil, o que era muito conspícuo. De acordo com Zhou, esses arcos eram geralmente usados pelos filhos de famílias ricas durante a caça para parecer pretensiosos. Um verdadeiro arco mortal costumava ser notável por dentro e simples por fora. Toda a nitidez e intenção assassina estavam contidas no arco, e no momento do tiro ele sacudiu o chão. Esses 2 idiotas não fogem, Zhou estava extremamente animado, eles vão nos matar. De qualquer forma, vamos nos separar e correr separadamente, não podemos esperar mais. Zhou já classificou Yi Yun e Lin Xintong como pessoas estúpidas que nunca viram derramamento de sangue. Essas pessoas não sabiam nada sobre o mundo, pensando que eram invulneráveis depois de derrotar algumas pessoas em casa. Eles estavam destinados a ficar em um estado terrível no mundo exterior. Claro, o preço que pagarão será pior.
Eles provavelmente vão se enterrar no estômago do dragão do mar de 8 membros e não serão úteis em perder tempo. Se eles não fugirem agora, eles não terão a menor chance. Ouvindo que eles correriam separadamente, os rostos de todos os alunos da seita ascendente branco ficaram ligeiramente pálidos. O significado disso era: tente sobreviver o máximo possível. Principalmente a garota de rosto oval estava com medo ao ponto de ficar branco. Ela era como um coelho assustado. Ela ainda era jovem e sua velocidade era lenta. Havia pouca dúvida de que ela seria comida como presa. Naquele momento, seus irmãos mais velhos, que geralmente corriam atrás dela, baixaram a cabeça. À beira da vida ou da morte, ninguém realmente poderia negligenciar sua vida por causa dela. Prepare-se, no momento em que eu der o comando corra, Zou disse. Naquele momento, um rugido furioso irrompeu do mar. Como uma montanha desabada, o mar estourou como uma onda de choque, afastando uma espessa camada de névoa que parecia formar uma cortina de água. Imediatamente, a água do mar espirrou formar ondas gigantes. No meio das ondas gigantes, Yun permaneceu calmo. Com o arco na mão, ele plantou uma flecha. Puxe a corda, atire. Bang! Com um som fraco que não pareceu tremer o chão, Yun pareceu atirar casualmente uma flecha. A flecha acesa à corda imediatamente se transformou em um feixe de luz dourado brilhante quando voou. A velocidade da flecha era extremamente rápida, como uma chama ardente. Instantaneamente, ela mergulhou na testa do dragão do mar de 8 membros. Bum! Estrondo! Bum! 8 tentáculos atacados com forte ímpeto. Mas naquele momento, um raio divino brilhante de repente brilhou da testa do dragão do mar de 8 membros que foi baleado por Yun. A luz divina iluminou arredores avassaladores. 8 tentáculos grossos também foram cortados com luz divina. Grandes faixas de sangue espirraram após os tentáculos, descascou e decolou para o céu, tornando a luz do sol vermelha. O polvo gigante começou a tremer violentamente. Sua enorme cabeça começou a queimar com uma chama ouro-avermelhada. A queima intensa fez com que parecesse que o sol havia aparecido no mar. Raios de luz dispararam, aquecendo o rosto de Zou até ficar vermelho. Vendo como o 8 marinheiro o dragão arde em chamas e seus 8 tentáculos foram cortados, ele abriu sua boca e seus olhos perderam o foco. Ao lado dele, os alunos da seita ascendente branca congelaram, suas bocas estavam ligeiramente abertas, sem como fechá-las. Eles não podiam acreditar no que viram o jovem segurar o arco e observar a chama dourada subir ao céu. Ele não ficou impressionado que o que ele fez foi buzinés as usual. Durante todo o evento, as roupas do menino segurando o arco e da mulher ao lado dele não ficaram encharcadas de água, quanto mais sobre como se mover. Nem mesmo o véu da mulher levantou o vento, como se tudo o que aconteceu agora acontecesse em outro plano do espaço-tempo. Zou tinha absolutamente sem palavras. Isso não era matar o dragão do mar de 8 membros, era matar um pequeno polvo para fazer bolas de polvo com ele. Foi tão fácil. Naquele momento, Zou sentiu seu coração apertar ao notar que o homem que segurava o arco olhou para ele e voou lentamente em sua direção. Imediatamente, Zou sentiu sua mente girar e seu rosto ficou pálido. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários.